amigos da TV Impacto. Hoje, para quem não me conhece, eu sou o Fábio Maia e muitos já me viram do outro lado aqui como entrevistado. E hoje é a minha estreia aqui na TV Impacto como entrevistador. E nesse meu primeiro momento como entrevistador, tive a honra de convidar o antropólogo Eduardo Luz para falar de um tema muito importante, muito impactante, que está tomando conta do debate público aqui em Santarém, que é a demarcação da área do Planalto Santareno como terra indígena Munduruku. Então seja bem-vindo, Eduardo. A satisfação é minha, Fábio, estar aqui também na TV Impacto, trazendo essa importante colaboração para o debate público municipal. Então, Eduardo, a satisfação é nossa em recebê-lo aqui na TV Impacto. Todos sabem que a TV Impacto é uma televisão de coragem que busca não só mostrar, mas comentar sobre tudo que vem acontecendo em nossa cidade. E um tema tão relevante como esse não poderia ficar de fora do nosso debate. Então, eu queria começar com uma pergunta, Eduardo. Eu quero lhe colocar, acho que você deve ter acompanhado meus artigos, e muitas dessas perguntas estão relacionadas aos meus artigos que eu venho escrevendo da coluna que eu tenho aqui na TV Impacto. Então, a primeira é sobre o livro Oceipe Eiaen. Ekauem. Oceipe Ekauem. Nesse primeiro artigo, no qual eu falei desse livro, eu exponho trechos das palavras do próprio livro em que os agricultores familiares, que eu coloco como agricultores, porque eles mesmos se denominaram agricultores, em que eles citam que eles se transformaram em índios devido a uma pressão, a uma influência da Comissão Pastoral da Terra, em que muitos dizem, confessam lá, e está escrito no livro, que eles se declararam indígenas como forma de não perder território. E outro fala em conter o avanço da soja. Na sua opinião, Eduardo, o que isso significa? Em primeiro lugar, Fábio, eu quero te parabenizar pela curiosidade genuína sua, como cidadão santareno, de estar olhando para um fenômeno que aconteceu aqui no município. Tá? Você é um dos poucos comentaristas, jornalistas que está investigando esse caso mais a fundo. Então você pegou uma obra, esse livro é chamado Oceipe Ekauem, A História da Nossa Terra, que na verdade é uma obra de ficção, com pretensões históricas, escrita e produzida pelo pessoal da Comissão Pastoral da Terra, coordenada por um senhor chamado Gilson Jesus do Rego. Basicamente ele é o mentor intelectual desse processo que você chamou de um estímulo, você chamou de uma indução identitária. Eu batizei em homenagem a esses catequistas, eu chamei isso de catequese pseudo-etnogênica. Era para ser, no passado eu usava esse termo etnogênica, mas a verdade é que não nasce dali desse nome. O que é etnogênese? É o surgimento de um grupo étnico, surgimento de um grupo que tem uma língua, uma cultura, elementos que o diferenciam do restante da sociedade. Nada disso acontece nesse caso. Não existe um novo povo indígena Munduruku, quer dizer, que surgiu dali. O que existiu e existe, os dados que eu obtive realizando minhas pesquisas em campo, comprovam que há sim uma imensa sociedade mestiça majoritária, da qual apenas uma pequena parcela, minoritária mesmo, se coisa não dá 10% das comunidades, a princípio se declarou como indígena, fez uma autodeclaração étnica, que eu classifico como sendo artificialmente induzida por esses agentes da Pastoral da Terra, com apoio de outras ONGs internacionais, se eu não me engano a WTO, a Miserreo, que são organizações da Europa que financiaram esse trabalho. Esse livro, na verdade, é uma espécie de tiro no pé. Eles estavam tão felizes que eles estavam conseguindo comprovar a existência da etnogênica e eles acabam comprovando a verdadeira fraude, a manipulação, como você bem mostra no seu artigo. Não tem como não ler aquele artigo que você colocou, a fraude documentada, e não perceber que houve sim uma indução, houve um estímulo a uma assunção identitária que não justifica uma demarcação de terra indígena. Na verdade,
nós não temos aí na região do Planalto um povo indígena Munduruku. Não existe uma aldeia indígena Munduruku, porque nunca houve registro histórico de qualquer habitação indígena, ocupação indígena ao longo do século XX. As comunidades lá da região têm uma história em comum. A história é simples, havia uma ocupação tradicional na região ribeirinha, em Palpixuna, uma das mais antigas, que recebeu população pela volta da década de 30 e 40, população que desceu do Nordeste para trabalhar como coletores de balata, de seringa, e depois a ela juntou-se um pessoal que veio na década de 70 com a formação da Transamazônica. Nenhum desses moradores vivos até hoje registrou sequer a existência de uma aldeia indígena. Então não houve uma invasão de quem quer que seja. O que houve foi uma união e a construção de comunidades comuns, comunidades mestiças. Alguns deles são índios descendentes, outros nem isso são. Então é uma comunidade brasileira como qualquer outra, merecendo, portanto, ser tratada com respeito, consideração e não ser violentada, né? Não ser agora vítima de uma ação autoritária do Estado brasileiro de cima para baixo. Esses moradores, a imensa maioria deles está sendo silenciada por um pequeno grupo que foi induzido artificialmente. Essa é a leitura antropológica que eu faço dos fatos. A FUNAI não liga para isso, porque a FUNAI não usa esse seu artigo, nem vai usar esse livro, porque ela sabe que é um tiro no pé, ela sabe que é uma comprovação da fraude. Ela provavelmente, é bom lembrar, né, que a FUNAI ainda não liberou o RCID, o Relatório Circunstancial de Identificação e Delimitação. Então nós não sabemos o que a FUNAI vai dizer ainda. Mas o que tem dito até agora é que há sim um povo indígena Munduruku do Planalto. Né? E ela vai tentar, a antropóloga, como qualquer outro antropólogo filiado à ABA, Associação Brasileira de Antropologia, e submisso aos ditames do politicamente correto, alinhado com o movimento indigenista, vai fazer de tudo para comprovar a existência de um grupo indígena que não existe lá. Mas vamos aguardar para ver qual vai ser o teor dessa peça de ficção também, que provavelmente será o relatório circunstanciado, a RCID, que estamos aguardando já nos próximos meses. Eduardo, e até em dados oficiais, no qual eu cito também no meu artigo, a própria escola, a escola Dom Pedro, que era da comunidade, não é isso? Dom Pedro II. Os dados oficiais da própria prefeitura, através da Secretaria de Educação, essa escola, até certo período, não tinha registro de nenhum indígena. Eram apenas registrados como agricultores, como ribeirinhos, como uma população de colônias, de comunidades da área, mas nenhum indígena. Só após essa aparição da Comissão Pastoral da Terra que houve essa pressão para que a escola se tornasse uma escola indígena. Qual é a sua visão sobre isso? Isso está acontecendo em diversos outros municípios, diversas outras comunidades aqui do município de Santarém. Nós temos recebido recentemente denúncias de que escolas tradicionais de comunidades também tradicionais da região estão tentando aderir a esse movimento de autodeclaração étnica na tentativa de receber benefícios, né, de receber benefícios diversos, inclusive um pagamento mais elevado ao professor indígena. Ficamos sabendo que os professores indígenas recebem mais do que os demais professores. Alguns já ouvi dizer que 5 vezes mais do que o professor comum. Ficamos sabendo também que as escolas indígenas costumam ter alguns direitos, alguns benefícios a mais que outras escolas comuns não têm. Por exemplo, o número de indígenas necessário para abrir uma escola. Uma escola supostamente indígena comum, 2, 3 alunos já é o suficiente. Numa escola que não é indígena, é necessário um número mínimo de alunos bem maior do que esse. Então nós temos visto que, inclusive, comunidades que não são indígenas acabam sendo obrigados a estudar, a ter seus filhos estudando numa escola dita indígena, o que pode sim proporcionar uma situação de doutrinamento indigenista. Nós vimos isso acontecer lá na Terra do Chão, em alguns lugares, onde a escola se tornou, a escola que antigamente era uma escola normal, como qualquer outra da sociedade nacional envolvente. Inclusive, esse é um ponto interessante que você lembrou, o nome da escola Dom Pedro II também remete, não só o nome da escola, mas o próprio nome da comunidade. O nome da comunidade é Sagrada Família do Açaizal. A outra comunidade vizinha, Santo Antônio da Cavada, a outra, Amparador. São nomes que remetem a um sistema de colonizador vindo da sociedade brasileira, que traz consigo elementos da cultura cristã, elementos da cultura nacional envolvente, né, nome de figuras importantes do nosso passado histórico, Dom Pedro II.
fazendo referência a toda uma sociedade regional. De repente tudo, e é isso que me incomoda, é isso que nos incomoda. Porque em outras demarcações que acontecem, Fábio, muito se pergunta quais são os interesses por trás, né, talvez interesses minerários e tudo mais. Essa preocupação também está presente aqui. Nós vamos falar sobre os impactos econômicos. Mas o que não é dito é que a própria sociedade santarena, a própria estrutura da sociedade está sendo balançada. Né? Nós vamos ver que tudo isso foi feito à revelia dos interesses da sociedade, completamente atropelado. Então, o que nós vemos aqui nessa indução das escolas é o mesmo processo se repetindo de outras formas minoritárias, ou seja, começa às vezes com uma escola, um diretor diz que a escola é indígena, não tem nenhum controle sobre isso, a Secretaria de Educação, nessa questão indígena, geralmente tem algum servidor infiltrado, algum servidor muito favorável à causa indigenista. O reconhecimento de escolas indígenas e até escolas quilombolas é feito sem ciência, sem consciência, sem o menor registro ou critério de avaliação para essas comunidades. Ou seja, Santarém está cercada, está sendo atacada por um processo de construção de identidades alternativas reivindicando direitos indigenistas. E esse é um processo que precisa ser estudado, precisa ser compreendido melhor para que não sejam prejudicados todos os demais membros da sociedade de Santarém. E agora, eu queria falar um pouco sobre o meu segundo artigo, onde eu coloco uma exclusão do contraditório. Né? Em 2018 foi feito um acordo de conciliação. Eu acho que a conciliação deve haver entre todas as partes. Claro. Né? Inclusive, a lei brasileira diz que a demarcação ela tem que envolver todos os entes participantes. Né? O município como o ente que vai perder o território, vai perder a arrecadação, a Câmara Municipal, que o ente que representa a sociedade nos seus interesses, e o território é interesse da população, né? Os colonos que estão em vias de perder, estão nessa ansiedade se vão perder ou não sua área, a agricultura familiar que vai perder, porque que abastece os mercados municipais. Então, assim, são vários entes interessados, mas em 2018, a FUNAI e o MP fizeram um termo de conciliação a conciliação foi só entre eles dois. Só entre eles. Procede isso? Isso funciona dessa forma, Eduardo? Infelizmente foi isso que aconteceu. Não deveria ser assim, mas foi um acordo entre duas partes que queriam a mesma coisa. Né? O Ministério Público Federal, entendendo de uma forma extremamente unilateral e extremamente sensível a essa reivindicação territorial supostamente indígena, provocou o órgão indigenista, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, à época, hoje é chamada Fundação Nacional dos Povos Indígenas, para que houvesse um acordo demarcatório, para que eles agilizassem o acordo demarcatório. Só que o acordo foi feito entre eles, excluindo todo o restante da sociedade, todo o restante. Então, é esse o ponto que eu denuncio aqui. Não é só que essa suposta terra indígena está provocando perdas de propriedade privada, perdas materiais. Ela está esboroando o sistema democrático. Nós estamos sendo sistematicamente silenciados. Ora, o que aconteceu aqui? Vamos entender só o que aconteceu. Alguns indivíduos, alguns agentes da Comissão Pastoral da Terra, que compartilham as mesmas perspectivas ideológicas de antropólogos da UFOPA, antropólogos das ONGs, entenderam que é direito, sem consultar a sociedade, nada, entenderam que seria direito de uma população mestiça, índio-descendente, reivindicar uma terra indígena. Eles entenderam isso e estão praticando isso. Só que o restante da população índio-descendente santarena, e a gente pode chutar, por aí, não sei se existe um estudo antropológico preciso, mas pelo menos eu chutaria que 85% da população santarena é índio-descendente. No mínimo 80%. Talvez esse número seja exagerado, mas é pela feição das pessoas, pelas histórias que você ouve aqui, excetuando-se os migrantes que chegaram nas décadas de 70, 80 e 90, todo o restante da população tradicional aqui é índio-descendente, é mestiça, é índio-descendente. Essa perspectiva desses agentes, essa interpretação muito específica da Convenção 69 da OIT
e da forma como aplica-se o direito originário dos indígenas a uma população mestiça, índio-descendente, nunca passou pelo crivo popular. Santarém nunca foi consultada se deveria ser demarcado ou não terra para uma parcela da mesma população mestiça. Ou seja, ninguém foi consultado, empurraram uma terra indígena, empurraram uma reivindicação indígena, uma única interpretação de um único procurador que provocou a justiça, né, agindo assim como uma espécie de ativismo judicial, provocou a demarcação e a população inteira está sem ser consultada até hoje. E é bom que se diga, Fábio, no próximo dia 13 de fevereiro agora, sexta-feira, vai ter uma audiência pública que não é uma consulta sobre isso. A gente deveria estar avaliando a admissibilidade da reivindicação territorial. Essa reivindicação territorial é admissível para uma população que não é, sabidamente, não é uma população etnicamente diferenciada, não é um povo indígena. É admissível isso? Tem respaldo constitucional essa demarcação, porque os artigos 231 e 232 da Constituição falam que a demarcação deve ser feita aos índios. E diz assim, aos índios é preservado os direitos aos seus usos, costumes, línguas e tradições e as terras que tradicionalmente ocupam, aos índios. Essa população mestiça, índio-descendente, tal como a maioria da população santarena, tem o direito a reivindicar uma terra indígena? Será que uma terra indígena, nos moldes tradicionais como nós entendemos, para preservar o usufruto exclusivo dessa população, é a melhor ação estatal para a região, que é habitada por uma população mestiça igualmente mestiça? Será que é a melhor demarcação? Tudo isso tem que ser perguntado, e não foi. Tanto é que agora a audiência que foi convocada é mais um processo da demarcação, mais um processo. E eu temo que depois dessa audiência, aí sim eles deem por certo a demarcação. É bem temerário o que vai acontecer na próxima sexta-feira. É interessante que você colocou sobre a maioria da população de Santarém ser descendente, que eu lembrei, por incrível que pareça, da minha bisavó. A minha bisavó Ubaldina, que ela era indígena, na verdade, né, do Tapajós. Então eu acredito também, Eduardo, que eu sou indígena, né? Índio descendente indígena, e talvez eu estou pensando já em reivindicar a minha área também. É o que se fala por aí. Mas vamos continuar, Eduardo. Agora eu queria, baseado num relatório que eu fiz há um tempo atrás, em que eu cito que, através de estudos, tá? Isso foi um estudo feito por uma equipe de trabalho via satélite, né, que mapeou as áreas produtivas de Santarém, e lá constatou que na área de Santarém apenas 2,42% de todo o território de Santarém está oficialmente, vamos dizer, documentalmente livre para produzir, né? O restante tem sobreposições, né? Tem questões fundiárias, falta de regularização fundiária, ações na justiça. Então são áreas que estão inviabilizadas para a produção. Você acredita, assim como eu, que a possível demarcação dessa área do Planalto, que o Planalto é a área de expansão agrícola da nossa região, da nossa cidade, você acredita que essa possível demarcação, assim como eu acredito, vai destruir a economia de Santarém? Olha, tem tudo para causar um impacto deletério e destrutivo à economia regional. Eu não sei qual é o percentual, na verdade ninguém sabe exatamente qual será o tamanho da área reivindicada, mas as primeiras informações dão conta de um território de no mínimo 40 mil hectares, porque ela pega ali da região, começando com Sagrada Família do Açaizal, na verdade até um pouco antes, as comunidades Santa Rosa, Secretaria, Novo Império, depois aí sim, Sagrada Família do Açaizal, Santo Antônio da Cavada, Ipaupichuna, Amparador, descendo dali até a rodovia, até Curuaúna, até o rio Curuaúna, passando pelo rio Curuaúna, onde nós temos a hidrelétrica, estendendo-se até uma região chamada Gleba Pacoval. Então, essa reivindicação territorial, segundo as informações obtidas até o momento, será sim danosa à economia municipal, porque também não é só ela que está sendo reivindicada. Aqui do outro lado, né, de Santarém, já tem a Flona do Tapajós, com uma demarcação interna, chamada Taquara, Bragança e Marituba. Do outro lado do rio, nós temos
reivindicações territoriais no que é hoje a RESEX. Nós temos ali uma RESEX, uma reserva sustentável. Acima temos a reivindicação territorial chamada Terra Indígena Maró. Na frente da cidade, né, tem uma região que foi reivindicada chamada Cobra Grande, a Terra Indígena Cobra Grande. E essas duas reivindicações, Maró e Cobra Grande, já estão avançadas. Inclusive, receberam, sem nenhuma consulta, sem nenhuma audiência pública mínima como esta, receberam uma portaria declaratória do governo federal em 5 de setembro de 2024. Então, Santarém está sendo cercada por reivindicações territoriais que comprometem a capacidade produtiva do município. Você disse que só 2% do território 2,42 é apto à produção. De Santarém. Os dados nacionais são um pouco melhores. O Brasil, tudo que o Brasil produz é em 8% do território nacional. No entanto, já tem 14% do território demarcado, são 560 terras já demarcadas e homologadas, mas existem outras 516 reivindicações territoriais. Sem o marco temporal, o STF agora derrubou novamente um trecho da lei que dizia do marco temporal, derrubou mais uma vez o marco temporal, a lei 14.701 continua válida, só que esse trecho foi tornado inconstitucional, infelizmente, porque desse jeito que nós teremos um processo de reivindicações contínuas sem nenhum tipo de controle. É por isso que é tão importante a consulta à comunidade envolvida, aos povos, comunidades tradicionais envolvidos, que foi desrespeitado nesse caso. Santarém inteira será impactada, não foi consultada. A população diretamente afetada pela demarcação não foi consultada. Nós aguardamos essa consulta. E ora, se a Convenção 69 da OIT pode ser aplicada para eles, por que não pode ser aplicada também para os demais membros da própria comunidade, das comunidades vizinhas que não foram ouvidas e não foram consultadas? Por que só eles podem? O que nós vemos aqui é um uso enviesado da Convenção 69 da OIT, que é aplicado somente para beneficiar um lado e prejudicar a maioria. Desse jeito não dá. Demarcação de terra indígena desse jeito não funciona, né? Nós somos favoráveis à demarcação de terras indígenas para indígenas socialmente reconhecidos como tais, mas contrários a essa imposição de uma terra indígena para uma população igualmente mestiçada, igualmente mestiça, índio-descendente, onde uma parte é valorizada, uma parte é estimulada e é beneficiada e todo o restante da sociedade é prejudicada. Assim não. Demarcação de terra indígena justa, sim, de forma avacalhada, de forma injusta, contendo inverdades e manipulações, não, assim não dá. Eduardo, seguindo nesse caminho da economia, como declarado e confessado no livro que nós citamos, da Comissão Pastoral da Terra, eles citam em se declarar indígena para evitar o avanço da soja. Quando se fala nisso, se pensa, faz demarcação, hoje se cita muito a questão da soja, né? Sim. Só que eu cito isso no meu artigo, em que eu cito uma população invisível que não está sendo citada nessa situação, que é a agricultura familiar. Aquela área do Planalto, se a população não sabe, muitos não têm esse conhecimento, mas nós temos sim a agricultura de grãos lá, mas nós temos milhares de agricultores familiares e pequenos agricultores que produzem o mamão que você compra na feira, a banana, o pepino, o pimentão, a pimentinha, a goma de tapioca que você faz o seu beiju, a farinha que você come, põe na sua mesa. Então é um ecossistema gigantesco e invisível que abastece as feiras de Santarém, os mercados, os próprios supermercados, que vão ser prejudicados com essa possível demarcação e que eles não são citados no relatório da FUNAI e do Ministério Público. Você que fez essa visita nessas áreas, Eduardo, você conversou com essas pessoas, o que você tem a falar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, Fábio, destaca-se o que a gente pode chamar de desvio de finalidade. Porque uma terra indígena não pode ser demarcada para impedir a chegada da soja ou para expulsar os sujeitos. Não é para isso que serve esse importante instrumento de ordenamento territorial no Brasil. Terra indígena não é para combater a soja. Isso é um completo desvio de finalidade da ação pública, da política pública demarcatória, em primeiro lugar. Em segundo lugar,
que a FUNAI, o MPF e outros órgãos que agora estão defendendo a demarcação, ao invés de avaliá-la, estão defendendo que eles tenham silenciado uma imensa produção de pequenos produtores, agricultores, que nunca foi nem consultado, nunca foram consultados, nunca foram vistos. Eu fiquei sabendo hoje, inclusive, que estão tentando recortar essas comunidades, algumas comunidades tradicionais, vamos deixar de fora a comunidade, como uma tentativa de consertar o erro que eles já sabem que está acontecendo. Então, que transparência é essa? Como é que vai ser assim? A FUNAI agora, da cabeça dela, né, vai tentar recortar um território para tentar impedir a inclusão dessas comunidades tradicionais. É um erro absurdo. A verdade é, essa reivindicação territorial não deveria ter sido reconhecida, não deverá ser reconhecida como uma terra indígena, se depender desta análise técnica de outros antropólogos sérios que podem se debruçar sobre o caso e da população, da imensa maioria da população santarena, ela não será reconhecida como terra indígena, porque indígena não é uma área tradicionalmente utilizada por centenas, talvez milhares de pessoas que formaram dezenas de comunidades tradicionais da região que plantam, como você bem disse, mamão, né, banana, outros elementos, outros nutrientes utilizados pela alimentação do santareno. Agora, a FUNAI tenta corrigir sem qualquer critério, tenta corrigir da cabeça dela, fazendo negociações, tirando aqui, recortando lá, para tentar pegar a soja, para pegar os grandes proprietários de soja. Ora, é um erro grotesco que precisa ser denunciado e, sobretudo, precisa ser estudado por uma comissão especial de assuntos parlamentares a ser criada pela Câmara Municipal de Santarém. Esse é um pedido que nós fizemos já há um tempo atrás, em 2018, e que nós voltamos a fazer. Tenho certeza que você já escreveu sobre isso, eu já li você escrevendo sobre isso, para recriar uma comissão especial que tem a função principal de estudar esse fenômeno. Não é dever da Prefeitura estudá-lo, mas a Câmara precisa se deter a este caso e identificar ali os mesmos erros que nós estamos percebendo, porque eles são perceptíveis para todos. Não é preciso ser um antropólogo ou um doutor em antropologia para perceber esses erros. Na verdade, basta ser um cidadão comum. Se você for um grande antropólogo, doutor de qualquer coisa, é provável que você tenha sido lobotomizado e induzido a engolir esses erros por conta do seu pacto silencioso com o politicamente correto e com os interesses inconfessáveis das ONGs que atuam aqui na Amazônia brasileira. Certo, Edward. Então, aos nossos telespectadores, o recado que eu dou é que você se aprofunde mais nos temas, né, nesses temas importantes que nós temos na nossa sociedade, porque muitas das vezes, pela nossa ausência desses debates, muitas das vezes esses erros começam a acontecer, né? Então nós temos agora, dia 13, sexta-feira, essa audiência pública, que a meu ver também, como você citou, como a lei manda, a lei que regulamenta a demarcação de terras indígenas e quilombolas, é que você teria um prazo de 90 dias para as pessoas que vão ser prejudicadas contestarem de alguma forma. E não houve esse período. Então, o que está acontecendo? Eu acredito que essa audiência pública quer se tornar esse período de contestação, que é um erro também, né? Então, o apelo que eu faço, para a gente finalizar, é que as nossas autoridades, né, nossos representantes do poder público, a nossa prefeitura, a nossa Câmara Legislativa, nossos vereadores, possam participar dessa audiência pública e, de uma forma dentro da lei, contestem, né, essa demarcação, que peçam um estudo de viabilidade, que peçam um estudo econômico para avaliar a situação desses pequenos agricultores, o impacto econômico, fiscal e social que vai ter na nossa sociedade. Então tudo isso está faltando, né? Esse debate que foi silenciado por todo esse tempo, de uma forma, de uma imposição de cima para baixo, mas que nós, como profissionais que nem o Edward, né, como o Jornal Impacto, colocando esses artigos que estão aí para mostrar para a sociedade que nem sempre tudo está certo, né? Às vezes a gente tem que contestar e buscar o direito da maioria, né? Porque nós vivemos em sociedade e a economia vai afetar toda a nossa sociedade. Então, Edward, eu agradeço você por essa participação, por ser o primeiro entrevistado na minha estreia como entrevistador aqui na TV Impacto. E agradeço ao nosso telespectador que está aqui conosco, acompanhando esse debate importante para toda a nossa sociedade. Então, um abraço e até a próxima.